Vamos fazer essa questão aqui de mapa de Carnot da prova, tá? Eu vou colocar aqui no caderno, pra gente poder resolver. Tá aí no caderno. Então vamos lá. Então, lembrando o mapa de Carnot, nós vamos primeiro fazer os agrupamentos. A gente vai agrupar saídas que são vizinhas na vertical e na horizontal, ou na horizontal, tá? Formando grupos de 1, 2, 4, 8 ou 16 elementos. Lembrando que o nosso objetivo é formar grupos com o maior tamanho possível, tá? Então, sempre que a gente conseguir aglutinar grupos, a gente vai conseguir aglutinar, a gente vai aglutiná-los, tá? E vou fazer em soma de produtos e em produtos de somas, tá? Fazer com as saídas de nível lógico alto e com as saídas de nível lógico baixo. Lembrando que para fazer os agrupamentos, né? A primeira linha é vizinha da última linha, a primeira coluna é vizinha da última coluna. Então aqui eu posso formar um grupo com 4 elementos, pegando esses carinhas aqui, tá? Aqui, formar um grupo com 2 elementos. Esse 1 vai estar solitário, né? Eu vou formar um grupo com esse, desculpa, na verdade. Aqui a mesma coisa, esse 1 com esse, e esse 1 com esse, tá? Então foram 5 grupos. Aí, a partir dos grupos, como é que a gente encontra as expressões, tá? A gente vai verificar as entradas. E vamos verificar as entradas que os valores são constantes para todos os elementos do grupo. Então, por exemplo, nesse grupo aqui, os únicos valores de entrada que são constantes para ele são quais? O W não muda, é em 0. O X não muda, é 0. Tá? E o Y não muda, está sempre em 1, por 2 elementos. E aí, como o W aparece em 0, ele vai aparecer na expressão barrado. Mesma coisa para o X. E o Y, como o valor dele é 1 constante, ele não aparece barrado. Vou fazer aqui para esse grupo com 4 elementos. Vamos verificar quais são as entradas que são constantes para os 4 elementos, não mudam de valores. Se você prestar atenção para esses 4 elementos aqui, esses dois, o X sempre é 0. Então o X aparece barrado, né? E o Z sempre é 1. O Z é 1 para os 4 elementos, então ele vai aparecer aqui sem barra. Vamos fazer esse grupo aqui da vertical. Quem é constante para ele? O W é constante em 0, para esses 2 elementos aqui. E o Y e o Z são constantes em 1. Falta agora este carinha, né? Quem é constante para ele? O W em 1, o X barrado e o Y barrado. E para esse carinha aqui na vertical, quem é constante? O W em 1, o Y em 0 e o Z em 1. E a expressão final é a soma desses termos produtos, tá? Então, vamos fazer pro soma de produtos. Desculpa, produtos de somas. Saídas de nível lógico baixo. Os agrupamentos vão ser parecidos aqui, ó. Eu vou ter um grupo com 4 elementos aqui. Não ficou boa essa cor, tem que ser vermelho mesmo. Com 4 elementos aqui. Aí eu vou formar uma dupla aqui, outra dupla aqui, uma dupla aqui e outra dupla aqui. Eu também vou ter 5 grupos. A ideia aqui, quando eu faço com produto de somas, é a mesma, tá? Para fazer os grupos, a diferença agora é a seguinte. Eu vou ver quais são os valores que são constantes, então vamos ver esse grupo com 4 elementos. Quem é constante para ele? O X é constante em 1. Né? O Y é constante, não é constante, né? O Z é constante em 0. Agora aqui eu vou barrar as entradas que são constantes em 1, que no caso é a X. Tá? É o contrário do outro. Aqui, esse grupo na vertical, quem é constante? O W é constante em 1. O Y é constante em 1 e o Z é constante em 0. Esse grupo aqui na horizontal, o W é constante em 1, o X é constante em 1 e o Y é constante em 1. Esse grupo aqui, na horizontal, eu tenho o X constante em 1, o Y e o Z constante em 0. Puxo um grupo, que é esse aqui. Eu vou ter o W constante em 0, mais o Y constante em 0 e o Z constante em 0. Faz o produto desses termos e encontra a expressão produto de somas, tá? As duas expressões são equivalentes. Tanto a expressão que você encontra aqui quanto a expressão que você encontra aqui, elas representam o mesmo circuito, embora estejam, né, modeladas de maneira diferente.